Olá pessoal, eu sou o Edgar e nesse screencast a gente vai falar de algo super interessante que a gente vê bastante no mercado, mas às vezes a gente se depara com alguns equívocos ou às vezes algumas circunstâncias nas quais os clientes falam: a gente não fez o contrato da API primeiro, e aí acabam negligenciando essa boa prática que é tão importante na construção de APIs, que é o API First, certo? Então a gente vai fazer realmente hoje assim bem do início, bem do zero, para que todo mundo possa perceber o quanto é simples e vale a pena utilizar esse princípio do API First, ok? Bom, para começar, o que a gente vai pegar aqui, hoje é dia 12 de agosto de 2020, então um dos assuntos mais quentes do mercado é a questão do Pix, né, atualmente é do Banco Central. Então tem aqui os requisitos da regulação. Então a gente tem aqui uma API, então que em teoria a gente deveria ter minimamente, né, para o registro, né, para obtenção das chaves, né, dos usuários do Pix, que está aqui nesse cara. Deixa eu dar aqui um catch aqui. Então para o início do cadastro das chaves Pix, a gente tem que passar o número de telefone, celular, CPF, CNPJ ou e-mail, né, que facilita a identificação do recebedor. Então vamos pegar esses dados aqui como sendo o ponto de partida para a gente criar o nosso API First. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é começar pelo XML. Então, perdão, mil perdões. É que veio, falando de Pix, vem XML na cabeça, mil perdões. Vamos falar de JSON, uma API em 2020, moderna, a gente tem que falar no mínimo em JSON, certo? Então vamos lá. Eu vou aqui no meu navegador e vou fazer um negócio bem interessante aqui. Eu vou no Google e vou procurar aqui, como eu falei, a gente vai fazer realmente bem do início. Então, JSON Online Editor. Vamos pegar um editor de JSON Online, beleza? Então já tem alguns aqui que eu uso bastante no meu dia a dia. Então, vamos ver aqui esse JSON. Então, deixa eu... no momento de edição aqui eu vou dar um zoom aqui nesse cara. Então aqui ele já me traz um JSON inicial, então ou seja, eu posso aqui ver, por exemplo, como é que realmente é a representação desse meu objeto, né, da árvore dele, mas o que o Pix quer é um pouco diferente. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para já ficar mais fácil. Então o nosso envelope de informação, ele basicamente ele vai ter, em teoria não precisaria do nome, mas vamos colocar nome só para ficar um exemplo aqui. Então vou colocar aqui Homer J. Simpson, certo? Então a gente tem o nome da pessoa. Vamos colocar aqui que a gente tenha o celular dela. Então o celular, então vamos colocar aqui 2 pontos e aí teria aqui 55, que é o código do Brasil. Vamos supor que o Homer morasse em Manaus, então seria o código 92. E aí ele teria o número 845, vamos tentar um número que não exista realmente, né? Então tá lá, esse é o telefone do senhor Homer. Ele vai ter aqui agora o CPF dele. Então vamos dizer aqui que ele tem CPF 890. Vamos fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, certo? Esse é o CPF do Homer, para a gente garantir que realmente ele não existe. CNPJ, a gente pode, vou mandar em branco, certo? E deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui nos nossos requisitos. O e-mail. Então vamos lá, botar aqui no browser. Então a gente precisa também do e-mail do Homer. A gente poderia ter uma lista de e-mails se fosse o caso, mas vamos colocar aqui bem simples para ser realmente só um e-mail. Então vamos usar aqui hsimpson@gmail.com, certo? Eu poderia criar um JSON muito mais complexo, muito mais trabalhado, com lista, arrays e tudo mais, mas o que a gente quer por hoje é isso aqui, certo? Então vamos ver aqui se está tudo ok. Então ele já gerou aqui que eu tenho um objeto, né, que eu tenho aqui esses 5 atributos e aqui as informações dele, certo? Então é isso aqui que a gente precisa para começar a nossa API, certo? Então o API First ele começa, ou ele pode começar da forma mais simples, pelo menos é o que
a gente usa aqui dentro da Scalena, a gente começa sempre pelo JSON. Que JSON é esse cara que ele vai processar? E aí, quanto mais complexo for o seu JSON ele pode ser uma árvore mestre detalhe, que você tenha dependente, você pode ter vários níveis de complexidade no seu JSON, mas primordialmente falando, a gente começa do JSON. Então, uma vez que a gente tem o JSON pronto, a gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai usar uma ferramenta aqui, que é o AppQuery, certo? Que é esse endereço aqui, ó, https appquery.io, certo? Então, quando você vai nesse cara aqui, a gente já está com ele aqui aberto. Então, a gente pode simplesmente criar uma API dentro dele. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Então, eu venho aqui nas minhas APIs e vou criar uma nova API, certo? Então, vou chamar esse cara aqui de API Pix API First. O nome da minha API vai ser esta é uma API de exemplo. O tipo da minha API vai ser API, o formato 3, OpenAPI Specification 3, e a gente vai já entender por isso, a gente vai usar uma outra ferramenta daqui a pouquinho, certo? E aí a gente vai aqui dizer que a minha API ela é em branco, então aqui Create API, certo? Então, criei minha API, então basicamente aqui eu posso, não tem nada atualmente dentro da minha API, então vou lá e vou editar a minha API nesse momento. Então estou editando. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha API é começar com vamos dizer assim, os tipos de dados que eu vou tratar dentro da minha API, certo? Então, voltando aqui na especificação, então quando a gente fala dos requisitos, então a gente tem aqui o cadastro de chaves, né? Então vamos chamar esse cara aqui, esse objeto, né, essa entidade, de usuário chave. Usuário chaves, né? Então vou aqui criar aqui um data type. Então vou chamar que esse meu data type aqui vai ser usuário chaves. A descrição é envia solicitação de chaves, certo? E o meu JSON de exemplo é o cara que eu acabei de criar lá naquela ferramenta, que você pode usar qualquer uma, certo? Você pode usar inclusive o seu editor de texto preferido, console, que você achar melhor. Então vou lá no meu AppQuery, colei aqui meu JSON, certo? E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu já vou criar uma representação REST desse meu recurso aqui. Então eu vou clicar aqui no meu REST Resource, porque eu quero ter um barra usuário chaves que vai transacionar esse cara aqui. Que aí vou ter um get, um post, um put, um delete, assim por diante, certo? Então vou lá, save. Então tá lá, basicamente o meu meus primeiros recursos aqui, usuário chaves, né, já aqui criados para mim. Então se eu fizer um get aqui, ele me retorna já as minhas informações. A gente vai já ver aqui a questão de respostas, certo? Aqui a gente tem o post, né, e aqui também tem toda a parte de informações e se eu tiver uma resposta com sucesso, eu tenho 201, né, que é uma informação com sucesso, processada com sucesso e assim por diante, certo? Então agora, para ficar mais legal aqui, eu vou adicionar uma resposta, certo? Então se minha resposta aqui, eu vou só colocar aqui processamento, ok, e processamento realizado com sucesso, save. Então eu posso, em algum momento aqui, eu posso, por exemplo, adicionar um media type nesse meu retorno, e eu posso adicionar aqui, se eu quisesse também retornar um JSON aqui, eu poderia especificar qual tipo de resposta que eu quero aqui nesse cara, certo? Para deixar mais simples, a gente vai deixar isso aqui só dessa maneira mesmo, ok? Então pessoal, olha aqui que coisa interessante, nesse momento, se a gente vier aqui no nosso API, se a gente, aqui eu tenho a definição dele, né? Se eu vier aqui em Source, eu posso colocar aqui, ó, o contato, licença, tag definition, servidores, security schema, security requirements. Mas o mais interessante, ó, que eu já tenho aqui o source,
certo? Já 100% OpenAPI Specification 3, certo? Dessa minha API, de forma extremamente simples, certo? E o que é mais legal que a Picurial também, ele te dá a possibilidade de você já ter aqui um live documentation para você ver como ficaria seu developer portal com base nessa sua API inicial. Olha que joia! Então ele já tem aqui, né, os métodos aqui, ó, list all usuários e chaves, create usuários e chaves. Então aqui eu já tenho tudo isso aqui definido, né, com a ajuda aqui do Picurial. Esse cara aqui usa o Redocly, que é uma ferramenta que a gente também usa bastante nos nossos projetos, até com geradores de código e tudo mais, e está totalmente integrado com a Picurial, que é algo bem bacana, certo? Então, a primeira parte, né, desse nosso screencast está cumprida. A gente criou aqui minimamente uma API com toda a questão de esquema, toda a questão dos objetos, tudo bonitinho já na forma como tem que ser um API first, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte: antes da gente ir para a parte de uma implementação de mock, vamos ver como que está a qualidade e os aspectos de segurança dessa nossa API. Então vamos lá para uma outra ferramenta agora, que ela se chama For2Crunch. Então vamos lá para o próximo passo. Então vamos voltar aqui para os nossos slides super modernos. Deixa eu só dar aqui o nosso slide, chmod, a mais x. Opa. Então, aqui no nosso, o que a gente vai ver agora, pessoal, é o For2Crunch. Então, o For2Crunch é uma empresa bem interessante. O foco deles é eles serem um API Firewall. Então, não é ser um API Gateway, não é ser um API Manager, é simplesmente focar na parte de um Firewall de API. E por qual razão esses caras existem? O site deles é esse aqui, ó, https For2Crunch.com. Então, vou copiar esse cara aqui, vou lá para o browser. Então, vou abrir aqui uma nova aba e vou entrar aqui no For2Crunch. Bom, como eles já falam aqui de largada, né? Então, ou seja, o que eles fazem é proteger as APIs. Hoje em dia, para você invadir informações sigilosas ou comprometedoras ou até que podem acarretar em prejuízos para as empresas, você não tem mais que invadir aplicações, invadir data centers e coisas do tipo. Você pode simplesmente quebrar as APIs que as empresas estão expondo. Afinal de contas, grande parte dos negócios digitais hoje em dia já são orientados a APIs. Então, o que a plataforma For2Crunch permite é que a gente possa validar se a nossa API possui alguma brecha de segurança ou N brechas de seguranças, ou como melhorar ainda o design da nossa API, começando por onde? Pelo nosso OpenAPI Specification, pelo nosso contrato, pelo nosso comumente falado ou conhecido de Swagger. Então, vou autenticar aqui na plataforma For2Crunch com o meu usuário. A plataforma For2Crunch tem um plano gratuito para um certo número de APIs que você queira testar, tá? Então, nesse momento aqui, ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou importar uma API. Então, vamos lá. Então, aqui ele diz para eu importar essa minha API. Então, vou pegar lá o meu Picurial, onde está esse cara? Eu vou copiar esse arquivo aqui e vou criar um arquivo. Então, deixa eu vir API Pix YAML. Beleza, então já copiei lá o cara, criei meu arquivo. Você poderia, como eu falei, tá? Criar qualquer, usar um Visual Studio Code ou o editor da sua preferência, certo? Então aqui estou só usando o console para ser mais rápido. Então aqui eu criei o meu arquivo, então agora eu vou voltar no meu For2Crunch. Então vou fazer o browse. Esse meu exemplo está na minha pasta de samples, webinar, e está aqui meu API Pix YAML. Então vou aqui fazer o open dele, certo? Eu vou chamar ele aqui de API Pix, né? Ele já leu aqui na minha API, e eu vou dizer que eu vou dar um nome para essa minha collection aqui, que eu posso ter N collections para testar. Vou chamar esse cara aqui de Pix, vou criar uma nova, certo?
Então eu vou importar minha API. Bom, então nesse momento aqui, olha que interessante, o FortiCrunch ele já me deu um score aqui, ó, de 0 a 100 de 4. Significa que essa API aqui ela tem sérias restrições de segurança, no que tem segurança para ela ir para a produção, ou seja, ela tem várias brechas de segurança. Claro, eu acabei de criar a API, tem várias coisas aqui que a gente não fez, não definiu de esquema de... Tem coisas que são triviais, né, como esquema de segurança, a questão de servidores HTTPS, o esquema de autenticação, se a gente vai ter o Auth ou pelo menos o HTTP Basic. Tem coisas que são triviais, mas ele já mostra aqui realmente algo bem bacana para a gente, valioso, que é, olha, essa sua API aqui para ir para produção teria vários problemas. Vamos ler o relatório que ele nos gera aqui e as possíveis recomendações. Então, como eu falei para vocês aqui, ó, então ele tem problemas, né, que já eram esperados de autenticação, realmente a gente não colocou autenticação nessa nossa API, mas ele também tem problemas bem graves aqui de, por exemplo, de definições de respostas. Lembra que a gente não definiu uma resposta? Então eu fiz isso de propósito para a gente mostrar aqui que, olha, ele fala que seria muito importante você capturar e definir as suas respostas com formato padrão, com uma resposta padrão e assim por diante. O que é legal é que para cada um dos elementos que a gente tem aqui, né, então, por exemplo, aqui, por exemplo, a parte de parâmetros a gente está ok, né, tirou nota 10, response header está ok, tirou nota 10, mas como eu falei, response definition a gente não está bem, e no esquema também a gente não está bem, né? Então aqui, ó, o que é legal é que quando a gente vem aqui, ó, por exemplo, em Fix Now, aí ele vai diretamente lá no documento e ele já nos dá a dica do que a gente pode fazer para consertar essa nossa API, certo? Então ele marca onde que está o problema, né? Se eu vier aqui em How to Fix, ele já me dá aqui, ó, exatamente o que eu deveria fazer para poder, qual que é o possível cenário, né, de exposição que eu tenho e como que eu posso remediar esse tipo de situação, certo? Bom, hoje a gente está passando bem rápido pelas ferramentas, só para você realmente ver como é que você pode criar isso aqui de forma bem legal. A gente vai tentar fazer outros screencasts focados no FortiCrunch, porque é uma ferramenta fantástica, independente se você usar qualquer API Gateway de mercado, seja ele nuvem, seja ele on-premise, seja ele de qualquer fornecedor, os API Gateways não focam nessa parte de firewall. Aí você vai dizer, mas a minha empresa tem um Web Application Firewall, ou mais conhecido como WAF. O WAF não faz o mesmo nível de verificações, scanning e que o FortiCrunch faz. Então, se você tem uma estratégia de APIs e está com suas APIs expostas, a gente recomenda fortemente você dar uma olhada nessa solução, ok? Bom, então vamos consertar isso aqui. Isso aqui a gente ainda tem alguns recursos na AppCure que podem nos ajudar. Então vamos voltar lá nele. Então aqui a gente tem, se eu ver aqui no design, eu tenho aqui a minha API, tem aqui meus recursos já que eu defini e tudo mais e tal. E está me dando 4 issues até aqui dentro do próprio AppCure. Então vamos fazer o seguinte, a gente não precisa desse resource aqui de detalhe, então vamos tirar ele por hora, certo? Então tirei, então já só aquele cara lá já me levou embora as minhas issues. Só que a gente ainda tem aqui algumas questões do nosso FortiCrunch, que está dizendo que eu tenho que ter os meus responses também, né? Então tem que ter 404 para os meus métodos get, put, head e delete. Então se eu tiver esses métodos get, put, head e delete, eu tenho que ter um 404, né, especificado. Então aqui, se a gente vier no nosso resource, a gente tem um get e realmente aqui a gente só tem o 200, que é com resposta com sucesso. Então vamos adicionar aqui um outro response, vamos colocar aqui, ó, não encontrado, que vai ser aqui, ó, nenhuma resposta, certo? Save. Cada um desses caras aqui eu poderia adicionar um media type, poderia colocar outras informações assim por diante, mas a gente vai deixar só o HTTP status por hora mesmo. Então eu vou aqui no nosso get e vou adicionar um erro 404 not found e a mensagem de referência vai ser um não encontrado, certo? Porque se depois eu quiser enriquecer, colocar informações ali na resposta, eu posso fazer isso também. Então vou adicionar
Beleza? Então no meu get, no meu post eu não preciso, então isso aqui então tá tranquilo. Então posso vir aqui no meu source, vou copiar esse meu JSON aqui do meu Epicuro e vou adicionar lá no FortiCrunch. Vou salvar e retestar, certo? Então aqui o FortiCrunch ele está retestando para mim toda o meu Swagger, tá dizendo aqui que, opa, ele deu aqui um erro porque ele não o meu copy e cola aqui ele pegou só uma parte da minha API, não pegou tudo. Ele tem que pegar toda a minha API, pegou só o meu resource, então deixo aqui no editar meu API. E agora sim eu tenho a minha API inteira, tá vendo? Então, vamos lá, você e vou adicioná-la aqui. Save retest. Tá lá, então ele tá fazendo crunching no nosso Swagger e ele encontrou ainda alguns problemas aqui, né, de severidades não tão altas, mas ainda não melhorou muito meu score, né? Então ele está dizendo aqui que vamos lá, algumas coisas aqui. Primeiro que a gente teria que ter eu estou permitindo algumas propriedades a mais no nosso esquema. Então como é que a gente conserta isso? Então how to fix. Então está dizendo o seguinte, ó, que eu tenho que adicionar dentro dos meus tipos, está dizendo aqui, ó, a adição aqui, ó, o esquema que você definiu permite propriedades adicionais, então isso pode ser um risco, né? Ao contrário da especificação versão 2.0 do OpenPath Specification, não é suficiente você só setar os tipos de propriedades no esquema. O esquema continua aceitando propriedades de qualquer tipo, a menos que a propriedade Additional Properties seja setada para false. Por padrão, ela é true. Então a gente pode até ver aqui a questão do OpenAPI Specification, então você vê o nível que o FortiCrunch vai. Então vamos ver onde é que esse cara aqui, onde é que eu tenho que setar. Então tá aqui meu objeto. Onde está aqui? Então aqui eu tenho como se fosse um exemplo aqui de um post. E onde que ele está dizendo que esse cara aqui ele não está aceitando o nosso additional properties. Então tá aqui, vai ser mais fácil, eu vou aqui copiar essa propriedade, Ctrl C, vou dar um Ctrl F aqui. Então ele marcou aqui onde esse cara tem que estar. Então vamos lá. E está aqui dentro do meu objeto, lá na definição dele, quando o tipo ele é do tipo object, eu tenho que dizer que ele não permite nenhum additional properties. Então vou copiar esse cara aqui, vai me ajudar. Então aqui no meu objeto, aqui no meus esquemas, deixa eu digitar a definição desse cara. Usuário chaves. Então aqui eu vou dizer que ele é additional property false. Então save e retest. Ele está dizendo que esse cara aqui tá. Deixa eu ir para dentro do meu Epicuro, que é mais fácil. Então aqui eu tenho meu objeto. Então tá aqui meu schemas. Então tá aqui o meu tipo object. E aqui eu tenho o meu additional properties, que vai ser false. Vamos ver se é isso aqui. Ctrl C. Vou adicionar aqui no meu FortiCrunch. Save retest. Então ele tá lá, fazendo crunching de novo. Ele está dizendo aqui ainda permito additional properties. Vamos ver aqui se ele está mesmo
schema definition, no meu schema, onde está isso aqui? Fix this now. Aqui, additional properties. Aqui o erro. Aqui tá, ele tá de alguma maneira, aqui é tipo, aqui ele tá dizendo que new object required. Pesquisar aqui onde é que isso aqui tá, exatamente tá no new path aqui do tipo object. Então isso aqui eu vou colocar aqui deixa eu ver aqui como está a definição do meu AppQuery. Tá, não tem essa vírgula aqui. É isso. Então, save and test. Ele vai fazer minha operação de novo. Agora parece que passou aqui essa parte. Então ele não é mais. Então ele já passou então para outra parte aqui, que é qual o problema? Ele está dizendo que eu não tenho um security section definido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de problemas. String não tem um pattern. Aqui eu tenho várias strings que o fato de não ter um pattern significa que eu posso setar qualquer informação. E o ideal é que a gente possa ter um pattern nesse cara aqui. Então ele mostra aqui, ó, qual que é o padrão, qual que é o pattern que você aceita para esse cara aqui, né? Então está dizendo assim, ó, então você pode colocar aqui uma string que de repente, sei lá, store o seu tipo de dados, né? Deixa eu mudar aqui um negócio que é mais interessante por hora, que é a parte security, que aí ele já vai dar um up aqui na nossa validação da API como um todo. Então deixa eu ir no design, vou aqui na nossa API de API, eu vou aqui na parte security schema, vou dizer que eu vou colocar aqui uma autorização. Nosso security type vai ser um OAuth 2, certo? Aqui eu poderia dizer que eu vou habilitar aqui um OAuth flow, vou colocar aqui um HTTP test token alguma coisa, aqui o meu token refresh, aqui o meu escopo, vou deixar aqui aplicação, dar um save, certo? Então aqui ele já, pelo menos agora eu tenho um security schema definido para essa minha API. É claro que é só teste, quando eu for publicar isso aqui num gateway de verdade, eu vou configurar isso aqui da forma adequada. Mas para passar aqui, vamos ver se o FortiCrunch já me dá um score melhor aqui. Opa, comecei a melhorar um pouco na nossa API, certo? Então assim, isso aqui é um trabalho que a gente tem que fazer para que não só a definição do nosso API First, mas também toda a parte de segurança, toda a questão de potenciais brechas de segurança que podem comprometer o funcionamento de acordo da sua API, né, podem ser testados com FortiCrunch, ok? Bom, então a gente vai ficando por aqui. Nesse screencast, em resumo, a gente viu como a gente consegue criar uma API do zero, com a questão de contratual e tudo mais, começando apenas do JSON, construindo os recursos iniciais, toda a questão do desenho das APIs usando o AppQuery, que é essa ferramenta aqui, né, que a gente usou durante esse screencast, e também utilizando o FortiCrunch, que é para poder nos dar a segurança e garantia de como utilizar bem toda a plataforma de autenticação, para ver se tem algum erro de brecha de segurança, ou seja, ter o nosso API Firewall estabelecido na frente do gateway, na frente das APIs ou do back-end que a gente está expondo
nossas APIs, tá ok? Obrigado pela atenção de todos e a gente se vê na próxima.